O Brasil se constitui, né, como se fosse um país onde havia uma harmonia entre as raças. Mas, na verdade, essa democracia racial ela nunca existiu. Então, nós somos 81 senadores e só temos um senador negro. Essa é uma exclusão racial da metade da população que vem do período da escravidão. Estudar a escravidão no Brasil sempre foi evitado, porque a escravidão está aí. Foi ontem. Temos 100 e pouquinhos anos de distância. O que me deixou mais assim triste, né, emocionada, foi em ver as ossadas de criança. Na verdade, eu falo, isto aqui é uma chacina. As escavações arqueológicas, elas são tão importantes e tão grandes, né, que o que a gente sabia sobre o processo de escravidão na cidade do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, já teve que ser reformulado. É fundamental que a nação brasileira tenha conhecimento e percepção do que significou a diáspora africana e o sofrimento dessas milhões de pessoas. A nossa cultura, ela é sempre massacrada, judiada, maquiada. Até hoje, o Estado brasileiro não pediu perdão à metade da população pela escravidão. Quem deve pagar essa dívida histórica, que do nosso ponto de vista é o Estado brasileiro? Et si la terre du Brésil délivrait enfin ses secrets? Si ce pays affrontait les fantômes de son passé? C'est l'histoire d'une famille qui n'osait plus y croire. Une famille brésilienne qui, jusqu'à aujourd'hui, ignorait tout de son histoire et la découvre enfin. C'est l'histoire de Luis Sacopa, le patriarche de ce clan qui a dû attendre 74 ans pour que la génétique lui dise enfin qui il est. Passei a minha vida inteira em tentar descobrir minha origem. Isto aqui é um certificado aonde vem provar a minha origem, de que local eu venho. Então está dizendo que eu sou da Nigéria, o local é Iorubá, de onde vieram os meus ancestrais. Ao receber esse certificado, eu fiquei realmente emocionado. É uma coisa assim para mim muito, muito gratificante. De nombreux Noirs au Brésil, comme Luis et sa famille, ignorent tout de leurs racines. Olha, dos meus avós, realmente eu sei muito pouca coisa. Eu sabia que eram africanos, mas eu não sabia de que país, entendeu? De onde vieram, de Angola, de Nigéria. Negro não tinha identidade, né? E a pouca que tinha ainda foi queimada. Ces Noirs, tous africains, n'avaient pas décidé de leur destin au Brésil. Meus avós foram escravos e rodaram praticamente o estado do Rio inteiro, explorado por fazendeiros, né, pela classe dominante. Nós não tínhamos provas ali, porque a escravidão ela não deixou prova. Après l'abolition de l'esclavage il y a plus d'un siècle, beaucoup de documents sur l'identité de ces Africains ont été détruits.
Então é uma coisa comum isso, não é aqui comigo só que acontece. É em geral com o povo afrodescendente. Ce passé surgit et bouleverse la vie de Luis. Il bouleverse l'histoire de tout un pays. On le sait peu, mais le Brésil est un pays jeune qui s'est construit sur l'exploitation de millions d'Africains entre le XVIe et le XIXe siècle. Une histoire qui a laissé des traces. Aujourd'hui, selon les dernières statistiques, les Noirs et les Métis représenteraient la moitié de la population. L'esclavage, une blessure, un passé douloureux, enfoui sous la terre depuis plus de 100 ans. Uma coisa é você falar da escravidão no papel. Outra coisa é você encontrar os restos que esses escravos deixaram. Ce passé, certains archéologues sont désormais déterminés à le faire parler. Jeanne Cordero reconstitue méticuleusement dans son laboratoire le quotidien de ses esclaves. Aí agora você vai fazer isso, vai tirar, colocar as granadas aqui. Sous un ancien magasin d'esclaves, Jeanne a retrouvé des vestiges pratiquement intacts. Des outils, de la monnaie, des bijoux ou encore de la vaisselle. Tous imprégnés de la culture africaine. Des trésors archéologiques. Essa é uma peça que eu imagino seja muito rara, porque ela é de casca de coco, então de difícil preservação. Ela está toda decorada de forma que, simbolicamente, ela ganha valor, né? O símbolo empresta valor a ela. Então, nós temos aqui diversos tipos de contas de canutilho, essas mais compridinhas, as chevron, que são essas desenhadinhas, e essa é a única africana que foi trazida. É uma conta da Etiópia. Toda essa decoração vai ser reproduzida na África e no Brasil. Outros itens também encontrados na escavação são partes de corpos humanos. Então, principalmente dentes de indivíduos adultos e pequenos pedaços de mão. Esses pedaços de mão, eles foram basicamente encontrados entre as pedras que constituíam a fundação dessas casas. Os outros para cá. Ces objets sont les premiers éléments d'un immense puzzle. Estudar a escravidão no Brasil de uma forma mais encruada, vamos dizer assim, uma história mais viva, mais presente, sempre foi evitado. Porque a escravidão está aí. Foi ontem. Temos 100 e pouquinhos anos de distância. O que tornava pior é que no Brasil, a escravidão no Brasil nunca foi bem explicada. Jeanne sait qu'elle vit les prémices de grandes découvertes. La Terre est prête à délivrer d'autres secrets. A cidade do Rio de Janeiro hoje está em obras. E onde você cavar no Rio de Janeiro, você vai encontrar restos de escravos. Isso para nós hoje é um grande desafio. À l'occasion de la Coupe du Monde puis des Jeux Olympiques, la ville de Rio s'est lancée dans de grands projets de rénovation. La ville est en pleine mutation. Ces travaux mettent au jour de nouveaux sites archéologiques liés à l'esclavage, opérant un tournant majeur dans les recherches.
As escavações arqueológicas que acompanham a grande quantidade de obras que a cidade está recebendo nesse momento, elas são tão importantes e tão grandes, né, que o que a gente sabia sobre o processo de escravidão na cidade do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, já teve que ser reformulado, né? A cada dia encontramos mais fatos que possam ser relacionados com a cultura material e com a sociedade africana escravizada existente no Rio de Janeiro. Les travaux sont nombreux dans le port de Rio. Un quartier pauvre que la mairie a le projet de transformer en un nouveau pôle urbain attractif pour accueillir les nombreux touristes à venir. Mais ce quartier a un autre visage, moins connu. Il a été un haut lieu de la traite des Noirs au Brésil. Et c'est dans ces rues que les toutes premières découvertes archéologiques liées à l'esclavage ont été faites. Notamment grâce à cette femme. Elle s'appelle Merced Guimarães. Elle n'est ni archéologue, ni historienne, mais elle a fondé toute seule, dans un bâtiment qui jouxte sa maison, un mémorial dédié à l'esclavage. Depuis 10 ans, elle y consacre sa vie. A consciência veio crescendo conforme a luta de manter essa história viva. Ano passado, a gente recebeu em torno de 20 mil pessoas de visitas. Mas isso é uma coisa, assim, fantástica. Levou muito tempo para acontecer o que vocês estão vendo hoje. Toute cette aventure commence chez elle il y a 20 ans. Plus précisément dans son jardin, alors qu'elle y effectue des travaux de rénovation. Sous les fondations de sa maison, les ouvriers découvrent de mystérieux ossements. Os ossos foram encontrados neste quintal, né? Teve buraco aqui, depois teve outro mais para lá e outro mais para lá. Aquela marca ali, aquele quadradinho ali. Assim que eu comecei a buscar que tipo de ossos eram aqueles, que tanto os trabalhadores falaram que era de animais, a primeira coisa que eu fui ver era a arcada dentária. Eu achei uma arcada dentária inferior. E aí eu vi que não era de animais, era de pessoas, né, de gente. E depois, aí quando fomos procurando na terra, né, e aí achamos ossos curtos, ossos de cabeça, mais arcada dentária. Enfim. Chaque pelletée de terre fait surgir de nouveaux ossements, par dizaines. On est en 1996. Le chantier prend alors une tournure historique. O que me deixou mais, assim, triste, né, emocionada, foi em ver as ossadas de criança, né? Eram ossadas de crianças, eu não poderia dizer que idade era aquelas ossadas, mas era de criança. 28 dépouilles d'enfants seront retrouvées sous le jardin de Merced. Enfim, foi o início dessa história, né? Foi o início dessa história. Ce que Merced découvre par hasard ce jour-là est en fait une partie d'un des plus grands cimetières d'esclaves du Brésil, dont les historiens ignoraient la localisation exacte. Les esclaves enterrés ici venaient tout juste d'arriver d'Afrique. Aqueles que não resistiam e faleciam ao chegar, eles eram enterrados nos cemitérios. Estima-se que tenha sido enterrado aqui em torno de 20 a 30 mil pessoas, mas esse número não é exato. Na verdade, eu falo, isto aqui é uma chacina, isso é desumana pela forma que eles foram enterrados, pela forma eles foram capturados, não houve respeito na vida,
não houve respeito na morte. Transportés sur de grands navires de commerce, maltraités, enchaînés, nombre de ces hommes et de ces femmes mouraient pendant le voyage. Aujourd'hui, les fouilles permettent d'honorer leur mémoire et de comprendre qui ils étaient. Ces esclaves étaient appelés les Nouveaux Noirs, les nouveaux Africains arrivant sans cesse dans le port de Rio. Ceux qui mouraient peu après leur arrivée étaient jetés dans une immense fosse commune près du port, mélangés aux ordures. Não havia uma preocupação de se fazer uma sepultura, né? Não havia uma preocupação, né, de fazer um enterro digno, né? Escravo, a gente já viu que é tratado como peça, né? É tratado como animal. Os ossos do cemitério de Pretos Novos, eles são altamente degradados em função da prática de inumação, da prática de enterro que se tinha naquele período, onde os ossos, os indivíduos eram colocados um sobre o outro, em valas comuns, e depois que essa vala estava cheia e que acabava o espaço, né, para enterrar as pessoas dentro do cemitério, ela era retrabalhada novamente. Então, essas valas eram reabertas, esses ossos eram quebrados, queimados, né, e espalhados pela superfície do terreno. À l'époque, la découverte de cette fosse utilisée au XVIIIe et XIXe siècle fait beaucoup avancer les recherches. Era o único das Américas que era praticamente 100% de africanos. Africanos do Congo, de Angola, de Moçambique, Costa do Marfim, alguma coisa. É que ele não existia um cemitério igual da forma que eles foram enterrados e a quantidade. Le Brésil est le pays qui a le plus développé le système esclavagiste sur le continent américain. En 3 siècles, 4 millions d'hommes et de femmes ont débarqué sur les côtes brésiliennes. C'est au moins 6 fois plus que les États-Unis pendant la traite. Une grande partie de ces esclaves viennent des colonies portugaises d'Afrique, comme le Mozambique, l'Angola ou le golfe de Guinée. Pour les Portugais, l'Afrique devient le réservoir d'une main-d'œuvre abondante. Ao chegar ao Rio de Janeiro, esses escravos passavam por uma avaliação, uma triagem, né? Uma higiene de peça para serem colocados no mercado. Nas fotografias de época e alguns desenhos, algumas litografias, aparece muito o escravo adulto. Mas a gente vê, através da pesquisa feita no cemitério de Pretos Novos, que a maioria dos corpos que estão aqui, a maioria dos corpos pesquisados, é claro, né, são de pré-adolescentes e adultos muito jovens. L'économie du Brésil se construit entièrement grâce à l'esclavage. Les Africains sont envoyés dans cet immense pays, où dès le XVIe siècle, les colons portugais veulent cultiver la canne à sucre qu'ils ont importée et développer les ressources découvertes sur ces terres. Dans les campagnes, les esclaves sont employés dans de grandes propriétés agricoles, les fazendas. Dans ces confortables demeures à la décoration fastueuse,
les propriétaires terriens emploient jusqu'à plusieurs centaines d'esclaves, qui, eux, vivent entassés dans des baraques insalubres construites en chaume et en paille. Privés de leur liberté, ils vivent entièrement pour leur maître. Grâce à cette main-d'œuvre, le Brésil a même été au XVIIe siècle le premier producteur mondial de sucre. Puis plus tard, les esclaves travaillent dans le café, le coton et le tabac. Até nem eram indivíduos, porque cada escravo era regido pela lei de propriedade. Então não era uma pessoa, era uma coisa. A legislação brasileira sempre tratou o escravo enquanto propriedade. Então, uma panela, uma bolsa, armário, escravo. Eram propriedades. Ville portuaire incontournable en Amérique du Sud, Rio de Janeiro tient un rôle majeur dans la traite négrière jusqu'à la fin du XIXe siècle. O fato do Brasil ser um país escravista, ou seja, depender dessa mão de obra escrava, ele vai resistir até os últimos momentos em fazer a abolição. Le Brésil est le dernier pays du continent américain à abolir l'esclavage. En 1888, plus de 20 ans après les États-Unis, 40 ans après la France. Aujourd'hui, le métissage de la population brésilienne résulte de l'importance de ce commerce. Pendant l'esclavage, il faut imaginer que la population noire est tellement importante à Rio que les voyageurs européens croient traverser une ville africaine. Ils travaillent partout dans les rues pour le compte de leur maître. Ils sont vendeurs ambulants, porteurs d'eau ou encore barbiers. Ils sont immortalisés sur de rares clichés. L'esclavage a laissé très peu de témoignages. À Rio de Janeiro, un endroit clé datant de l'esclavage a été retrouvé dans son état originel. C'est le quai du Valongo. L'archéologue Tania Andrade Lima l'a retrouvé lors des fouilles récentes. C'est le quai de l'ancien port où débarquèrent des centaines de milliers d'esclaves. 60 centímetros abaixo do Cais da Imperatriz, nós encontramos as Pedras do Valongo. E, para nossa surpresa, uma superfície muito ampla, muito grande. Nós não esperávamos encontrar quase nada e encontramos grande parte dele em razoáveis condições de preservação. Ce quai a été modernisé et recouvert au milieu du XIXe siècle, et aussitôt oublié. Mas a arqueologia histórica que nós fazemos, que nós praticamos, aspira a ser um antídoto contra amnésias sociais. E aquilo que as sociedades preferem esconder, optam por esconder, a arqueologia pode ir lá e pode trazer de volta. São coisas muito dolorosas, mas não é escondendo as nossas vergonhas que nós vamos resolver os nossos problemas. Le quai du Valongo refait surface et c'est tout un pays qui fait face à son passé. Nombreux sont les Brésiliens qui se rendent ici comme on se rendrait sur un lieu de pèlerinage, à la recherche de leurs origines. É fundamental que a nação brasileira tenha conhecimento e percepção do que significou a diáspora africana e o sofrimento dessas milhões de pessoas que vieram para o Brasil forçosamente.
Plus de 100 ans après l'abolition de l'esclavage, de plus en plus de Brésiliens entament un travail de mémoire dans le plus vieux quartier noir de Rio. C'est dans ce quartier dit de la Petite Afrique que les esclaves déchargeaient le sel. C'est aussi là que les Africains affranchis ont fondé l'une des plus importantes communautés noires. Sur les traces de leurs ancêtres, beaucoup se laissent guider par des historiens, le temps d'une marche symbolique. Claudio Honorato présente l'endroit le plus emblématique du quartier noir, la place Pedra do Sal. Bom, eu vou chegar mais pouquinho para cá. Aqui tem até ventinho aqui, ó. Pronto, aí o som até flui melhor. Essa região hoje é famosíssima por quê? Porque nessa região, esses africanos, que trabalhavam no porto, os escravos ao ganho que circulavam aqui, esses dos mercados, que seriam os ambulantes, havia os quiosques também. Tá? Você pega a legislação, você vai ver tudo isso. Eles moravam na encosta desse morro, nessas casas. Além daqui em direção à Igreja Nossa Senhora da Saúde, também existia o mercado de escravos. Tá? Então, nesse espaço, eles fizeram o quê? Eles fizeram a sua música, eles preservaram a sua cultura, a sua religião. Então, havia as casas de... Les Africains qui ont vécu ici ont largement contribué à la richesse de la culture brésilienne. Par exemple, c'est dans ce quartier qu'est née la samba. É só você andar pelas ruas do Brasil que você vai saber que esse foi o país que não só recebeu mais escravos das Américas, mas também é o país que mais sincretizou a cultura africana junto com as outras etnias, com as outras fontes que formaram o nosso país. E o poder público, descaso total por essa população. Eu li algo sobre mercado ali na região da Praça 15. Ah, sim, sim. Ce tourisme d'un nouveau genre a émergé depuis très peu de temps à Rio, avec la découverte du quai du Valongo en 2011. Une manière, pour les afro-descendants, d'exprimer leur africanité dans un pays qui a la plus grande population noire au monde après le Nigeria. É importante, muito, que tenham acontecimentos como esse, que a nossa cultura ela é sempre massacrada, judiada, maquiada, embranquecida. Então, quando a gente tem um pouco de acesso a isso e pode resgatar, a gente consegue afirmar mais a nossa cultura, identidade, enfim. Isso é importante pra caramba, assim, porque como se fosse uma catapulta. Primeiro a gente conhece o passado para depois ir para o futuro, para depois gerar o presente, E não costuma acontecer isso aqui no Brasil com o povo negro. Au Brésil, la reconnaissance du passé ne va pas de soi. Chaque année, le 20 novembre, les plus militants de la communauté noire se réunissent. Ils commémorent l'anniversaire de la mort de Zumbi, le plus grand héros de l'esclavage. Pour l'occasion, cette petite fille enfile pour la première fois la tenue blanche du candomblé, une religion inspirée de croyances africaines. Essa é a nossa história que nós estamos tentando mudar através da educação também. Lei 10.639 de 2003. Pendant l'esclavage, les religions africanisées étaient interdites par les colons. Aujourd'hui, ces Noirs revendiquent fièrement ces croyances venues de leurs ancêtres. Você tem santo lindo e ele é vaidoso também. Olha, linda. Na medida que você bota aí sai. Une jeune génération qui n'a rien connu de l'esclavage, mais qui à son tour rejoint les rangs de la commémoration. Meu nome é Marcela, prazer conhecer vocês. Meu nome é Rainara, prazer conhecer você.
Aujourd'hui, ce jour de la conscience noire est un jour férié au Brésil. Il est devenu le symbole de la résistance anti-esclavagiste en l'honneur de Zumbi, qui serait, selon la légende, fils d'une princesse africaine et qui s'est battu pendant plusieurs décennies pour libérer les esclaves. É importante a nossas crianças saber a verdadeira história de Zumbi dos Palmares e da mulher de Zumbi dos Palmares, a guerreira Dandara. É preciso conhecer a história da mãe de Zumbi dos Palmares, a Qualtune. É preciso saber que as pessoas não eram simplesmente escravos. Essas pessoas escravizadas no nosso país eram reis, rainhas, princesas e governantes na África que foram escravizados. Ce héros a accompli des exploits qui suscitent encore aujourd'hui toujours autant d'admiration. Chef d'une communauté d'esclaves fugitifs au nord du Brésil, il a déclaré la guerre aux autorités coloniales et a affronté l'une des plus vastes armées jamais mises sur pied par l'Empire portugais. Beaucoup pensent que Zumbi accomplissait ses exploits grâce aux esprits africains, les orishas. Aujourd'hui, ces danses honorent justement ces divinités. Et on représente le héros de l'esclavage avec ses attributs de guerrier qui n'ont pourtant pas pu le sauver. Il est finalement mort au combat, battu par les colons à la fin du XVIIe siècle. E Zumbi acaba morrendo, né? Mas a gente sabe que os africanos não desistiram, né? Os africanos escravizados eles não desistiram, eles continuaram lutando por sua liberdade, até que finalmente conquistam essa liberdade com a abolição, né? Avec Zumbi surgit l'image de l'esclave combattant. L'image d'un esclave qui préfère se battre pour sa liberté plutôt que de subir passivement son sort. Pendant l'esclavage, les actes de résistance étaient nombreux. Les Africains organisaient des mutineries contre leurs maîtres, des insurrections et pratiquaient la capoeira, une lutte dissimulée sous l'apparence d'une danse. Cet art martial est devenu aujourd'hui célèbre dans tout le pays. Ce jour-là, à Rio de Janeiro, cette fête est l'une des seules manifestations en l'honneur de Zumbi. Et cette statue sur cette petite place est le seul monument érigé en mémoire des héros de l'esclavage dans la ville. La commémoration de cette histoire n'a pas encore de place significative dans l'espace public, alors qu'elle concerne une grande partie de sa population. La ville de Rio de Janeiro s'est longtemps reposée sur des actions individuelles et spontanées menées par des associations ou des bénévoles. L'un des plus grands mémoriaux de la ville dédié à l'esclavage est un espace d'une 50aine de mètres carrés seulement. Merced Guimarães l'a créé toute seule, avec très peu de moyens. Elle a acheté un bâtiment qui jouxte sa maison, où elle organise des projections de documentaires, des expositions de photographie, et présente une partie des ossements du cimetière retrouvés sous sa maison. Aujourd'hui, il est enfin temps pour elle de recevoir de l'aide. Marcelo Dias est avocat. Il préside une commission d'avocats indépendants qui veulent faire toute la lumière sur l'ampleur des crimes de l'esclavage. Il se bat aux côtés des défenseurs de cette cause, souvent isolés. E aqui está, a gente tirou vidro para poder secar, né? Tá muito úmido o solo.
Então, Então vocês têm um técnico? Não. Não tem um técnico, Não, né? não temos um técnico. Precisa fazer um convênio com a universidade? Tem que fazer um convênio, teria que... talvez o IFAM, não sei, os técnicos do IFAM. Aqui é um museu sem museólogo. Porque você não tem recursos para manter esses profissionais. O recurso que a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu, através da SEDURP, um custeio, né, de 60 mil por ano. Que não é... Que não dá para pagar funcionário. Que não dá para pagar funcionário, ainda mais funcionário com essa especialidade, né? Não dá. Vamos sentar ali. Vamos sentar. Avec son petit musée, Merced symbolise à elle seule l'isolement des militants. Eu acho que você é uma brasileira que nós, afrodescendentes, podemos dizer que é daquelas pessoas que a gente considera nossa irmã. Que ninguém saberia o que foi no passado. Como foi feito várias vezes isso. Né? Que deve ter acontecido em várias construções aqui pela região. E você fez questão de preservar essa história que ajuda a nós resgatarmos a história do negro, a história do africano no Brasil. Agora, Marcelo, é muito triste, sabe? E é muito difícil. É muito difícil manter isso, não é muito fácil. E isso aqui é o maior lugar que mostra o grande crime contra a humanidade. Eu estou ficando velha. E aí minha preocupação é a continuidade disso aqui. Depois que eu morrer, como é que fica? Eu acho que a educação é a nossa vertente, é o conhecimento, é a memória. Eu estou rezando para que isso aconteça. Eu estou rezando que isso aconteça. Então é isso. Obrigada, Marcelo. Poxa, obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau. Dia 9, hein? Dia 9. Marcelo, qui se bat pour obtenir des réparations de l'État, va peut-être aider Merced à bénéficier de nouvelles subventions. Ce serait un grand changement pour elle, car jusque-là, Merced était confrontée au silence des institutions. Não deram importância. Levou muitos anos para que a um governo, porque essa importância não depende do povo, depende de um governo, né? Um governo, um prefeito que se tenha um pouco de pensamento humanitário. E levou esses anos todos, né? E a gente pode dizer que havia um racismo também, um racismo de não dar importância a isso. Vamos reivindicar que o Estado brasileiro, que o governo federal e o governo estadual reconheça a dívida que o Estado tem para com a população negra. Nós reivindicamos que a presidência da República e o governador do Estado mande um decreto tanto para o Congresso Nacional como o governo do Estado, para a Assembleia Legislativa, reconhecendo a responsabilidade do Estado nesse processo de escravização dos africanos, nesse processo de exclusão de 500 anos e que peça perdão. Até hoje, o Estado brasileiro não pediu perdão à metade da população pela escravidão. Pour la première fois, la question du pardon, de la dette et de la responsabilité de l'État sont évoquées au Brésil. Mais les résultats concrets tardent à venir à Rio. Le futur mémorial de la diaspora africaine qui doit être construit est encore un bâtiment vide. La mairie de Rio de Janeiro a également le projet d'ouvrir dans un entrepôt autrefois dédié au commerce du café, un laboratoire urbain présentant au public le travail de ces archéologues.
Les archéologues sont déjà là, mais toujours pas le public. L'ouverture est sans cesse repoussée. Nós queremos que, em função da reserva técnica que vai estar aqui, em função dos trabalhos de arqueologia que ainda ocorrerão no futuro, nós queremos que isso esteja concentrado aqui e que as pessoas possam visitar esse espaço. Então, não é uma proposta de um museu, a proposta é de mostrar o trabalho da arqueologia enquanto ele acontece. Eu gosto de dizer, brincando, que isso aqui é uma cozinha de restaurante aberta, onde você pode ver os pratos sendo feitos. Ao visitar esse espaço, nós queremos com que as pessoas possam ter o contato com a história. Un mémorial, un laboratoire d'archéologie ou encore une commission sur l'esclavage, tous ces nouveaux projets arrivent tardivement dans l'histoire de la ville. Les descendants d'esclaves comme Luis Zacopa attendent depuis toujours que l'État répare ses crimes. À 74 ans, Luis est en combat judiciaire perpétuel avec l'État pour obtenir le droit d'habiter le lieu où il vit en communauté avec toute sa famille. Un endroit préservé qui suscite la convoitise des promoteurs immobiliers et dont il est en partie dépossédé. Eles vieram, me chamaram, fizeram a marcação toda, mediram tudo, e me chamaram e falaram para mim, olha, nós vamos ser sinceros a você, se você for apelar para esse lado de 18 mil metros quadrados, sabe quando você vai ganhar isso? Nunca. Eu falei, por que nunca? Porque dentro dessa delimitação estão condomínios de mais alto luxo com desembargadores, com juízes. E aquilo me deixou chateado, por exemplo, pelo seguinte, isso aqui não é uma coisa tua de direito, o que interessa é que Deus esteja ali dentro. La situation de Luis dérange. Il habite un paradis préservé, laissé à l'état sauvage dans l'un des quartiers les plus riches et les plus prisés de Rio de Janeiro. Un quartier majoritairement blanc. Il a déjà été menacé d'expulsion à 4 reprises. Chegar uma pessoa e dizer que vai te tirar dali, que vai te remover dali. É uma coisa cruel, né? Porque você nasceu e é criado ali. Cet endroit très particulier où vit Luis s'appelle un quilombo, un lieu fondé par des communautés d'esclaves en fuite. Il lui a été légué par ses grands-parents. O quilombo, ele se caracteriza pela resistência. Os escravos refugiados chegavam num local escondido, tá? No local escondido, e ficava ali, fazia a sua moradia e entrava em contato com os outros escravos que queriam resistir àquele tipo de covardia, e esses escravos se refugiavam ali também. Aquilo se formava um quilombo. Il y a plus d'un siècle, les grands-parents de Luis s'y sont réfugiés peu après l'abolition. Luis est né sur ce terrain qui lui appartient. Les quilombos sont protégés par la loi, reconnus comme des espaces d'intérêt culturel. Normalement, on ne peut rien construire sur ces terrains. Pourtant, tout n'est pas gagné. Obtenir des droits fonciers semble un combat sans fin pour les descendants d'esclaves. Você entendeu? Quer dizer, enganou a gente e até hoje não saiu o título. Nós temos 40 quilombos no Rio de Janeiro. Desses 40 quilombos, 3 foram titulados. À lui seul, le combat de Luis porte le poids de l'histoire du Brésil, un pays profondément marqué par son passé colonial. Então, nós somos 81 senadores e só temos um senador negro. Essa é uma exclusão racial
da metade da população que vem do período da escravidão. O Brasil não discutiu essa situação de exclusão do ponto de vista do povo negro, e a Comissão da Verdade tem um objetivo de mostrar para a sociedade que a exclusão racial é fruto de 350 anos de escravidão e 127 anos de exclusão do povo negro. O Brasil se constitui, né, como se fosse um país onde havia uma harmonia entre as raças, né, em que o índio, o negro, e o português e os outros europeus, né, que vão constituir essa sociedade, que não há conflito entre eles. Mas, na verdade, essa democracia racial ela nunca existiu. Malgré des mesures de discrimination positives, comme les quotas dans les universités, une grande partie de la population noire reste très clairement exclue et en marge de la société. Les conséquences d'un pays qui s'est construit sur de profondes inégalités entre la population noire et la population blanche. C'est à l'école que les choses peuvent désormais changer. Depuis 2003, l'histoire de l'esclavage est inscrite dans les programmes scolaires. Mais son enseignement dépend encore de la bonne volonté de chaque professeur. Então, gente, nós vamos receber Luiz Sacopã, avô da Maria Eduarda, que mora no Quilombo Sacopã, Maria Eduarda mora lá também. Vem conversar com a gente, vem mostrar como é que é a vida deles lá no Quilombo, que hoje em dia não tem mais escravos, né? Abre a porta ali, Vitória, para ele. Louis aime transmettre son histoire aux enfants. Oi, vô. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Olha, quem já conhecia o avô da Maria Eduarda? Ei. Chega aqui no seu lugar. Il fait partie de la dernière génération qui peut encore raconter cette histoire avant qu'elle ne soit définitivement perdue. Quem fez uma pergunta, Júlia? Ninguém tem curiosidade nenhuma de saber como é lá? Entendeu? Pergunta para ele. Seu Luiz. Os escravos. Hein? Como eram os escravos. Os escravos eram assim como eu. A Clara quer perguntar? Pergunta, Clara. Lá é tipo uma casa de índio? Já foi. Já foi parecido uma casa de índio, porque a casa de índio é uma oca. E a oca é coberta com sapê. Como vocês viviam? Como eles viviam? Nós vivíamos antigamente de meio de produção interna. Ou seja, essas frutas que eu falei para vocês, era que meus pais colhiam, meus avós colhiam e saía pela rua vendendo. Fala, Rafa. Você vivia sem luz? Sem luz. Sem luz, vivíamos. Nós vivíamos sem luz. Para você ter uma ideia, nós temos aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade quilombola, na Marambaia, que luz lá só chegou há um ano passado. Vai, filha, fala. Oi, Ana. Lá vocês têm um jardinzinho? Tem um jardinzão. É um jardim assim que você corre assim, entendeu? Encontra uma floresta. Uma floresta. Encontra uma Entra floresta. no jardim e sai numa floresta, né? Vamos sair, deixar esse pré-agendado. A ida de vocês lá, que fica melhor vocês indo lá, que vocês assim conhecem. Tem que ser até o final de novembro. Abre, Vitória, por favor. Tá legal. Tchau, Volte obrigada. sempre. Aguardo vocês lá no dia 26. Estaremos lá. Se Deus Tchau, quiser. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Plus tard, ces enfants pourront raconter à leur tour l'histoire de Louis et de ses grands-parents. E aí, gostaram? Sim! Alguém aqui já conhecia? Grâce à la connaissance de ce passé, c'est cette jeune génération qui permettra au Brésil d'avancer.